Olá, alunos e alunas, tudo bem? Aqui é o professor Endrigo falando com vocês, com mais uma videoaula referente ao conteúdo do nono ano do ensino fundamental das escolas da rede estadual de Mato Grosso, tá certo? Esse conteúdo aqui faz parte da apostila do mês de setembro, que foi apresentado para vocês nas escolas em que eu trabalho, né? E depois de nós termos estudado aquela parte inicial, em que lhes foi apresentado um histórico sobre os modelos atômicos que foram sendo constituídos, né, ao longo da história da ciência, até chegarmos a um modelo mais próximo da realidade, mais próximo daquilo que nós conhecemos hoje, que é o modelo atômico de Rutherford Bohr, aquele modelo atômico que é feito uma analogia com o sistema solar, né, na qual o átomo é composto por partículas neutras e partículas positivas no seu núcleo, que são os nêutrons e os prótons, respectivamente, e as partículas negativas, chamadas de elétron, ficam girando ao redor desse núcleo em órbitas, e órbitas essas em camadas, ou seja, com diferentes distâncias em relação ao núcleo atômico, né? E a essas camadas nós damos o nome de camadas eletrônicas ou também chamadas de níveis de energia. Então esse conteúdo foi abordado no vídeo anterior e agora nós vamos falar um pouquinho sobre moléculas, tá ok? A apostila de vocês já traz essa definição, né? Que molécula é um conjunto de átomos que podem ser iguais ou diferentes, ou seja, pode ser os mesmos átomos dos mesmos elementos químicos ou elementos químicos diferentes que se unem por meio de ligações químicas, né? Por um determinado tipo específico de ligação química, assunto esse que vocês vão estudar melhor lá no ensino médio, tá certo? Um exemplo de molécula que nós estamos usando ela muito, né, ao longo dessas nossas aulas de introdução à química, é a água, né, que nós conhecemos pelo nome H2O, que é a sua é a maneira como essa molécula é descrita, né? E o que é a água? A água nada mais é do que uma molécula formada por dois átomos de hidrogênio ligados quimicamente a um átomo de oxigênio, mais ou menos igual está sendo apresentado para vocês aí nessa representação, né? Essas duas bolinhas azuis contendo a letra H maiúsculo está representando os átomos de hidrogênio e essa bolinha vermelha com a letra O maiúsculo está representando o átomo de oxigênio, tá certo? São vários os outros exemplos de molécula que a apostila traz também. Então, o gás ozônio, formado por três átomos de oxigênio, o cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha, né, que é representado aí por essa bolinha verde e essa bolinha cinza, a água, que nós já falamos dela. Embaixo, ali do lado esquerdo, nós temos o gás hidrogênio, formado por dois átomos de hidrogênio, e também, né, trazendo como exemplo para vocês, que nós temos moléculas que são formadas por vários e vários e vários átomos, né? Então, por exemplo, ali abaixo nós temos uma representação do que seria uma molécula de glicose, que é um carboidrato muito comum, né, para os seres vivos. E a glicose ela é formada por 24 átomos, né? São 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio, né? Esse é uma representação dessa molécula, desse carboidrato, que é um carboidrato muito comum. Tá? Então, só para vocês terem uma noção um pouquinho do que seria uma molécula. Molécula, então, é a conjugação, né, a união de mais de um átomo, de dois ou mais átomos, que podem ser do mesmo elemento químico, como é o caso aí do gás ozônio, que são três oxigênios, ou do gás hidrogênio, que são dois hidrogênios, ou mesmo formado por mais de um tipo de elemento químico, como é o caso da água, que é a junção de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, ok? Tendo em vista, né, essa definição de moléculas, nós conseguimos apresentar para vocês um pouquinho uma definição, né, inicial, uma introdução sobre o que seriam as reações químicas. Tá? A apostila de vocês traz essa definição aqui, que as reações químicas são o resultado da transformação que ocorre nas substâncias, onde os átomos rearranjam-se, modificando seu estado inicial. Então vejam bem, nós estamos falando de uma substância que existe antes
e uma substância que passa a existir depois, né? Essas ligações químicas que formam as moléculas, elas se desfazem e se rearranjam entre si. Vamos aos exemplos daqui a pouquinho, tá? Assim, os compostos químicos sofrem alterações, gerando novas moléculas. Por sua vez, os átomos dos elementos permanecem inalterados, certo? O que eu acabei de dizer para vocês, né? Ao se rearranjarem, as moléculas que existiam antes passam a não existir mais, novas moléculas, novas substâncias são formadas, mas os átomos permanecem os mesmos. Daqui a pouquinho nós vamos ver isso com exemplos e vamos, inclusive, ver algumas leis da química que vão justamente confirmar essa manutenção, né, da existência dos átomos em quantidades, enfim, tá certo? Bom, dependendo das condições de temperatura, concentração de substâncias e o contato que os elementos químicos envolvidos na reação química vão ter, essa reação química, ela pode ocorrer de maneira rápida ou de maneira lenta, tá certo? No YouTube a gente até consegue ver alguns exemplos como esse daqui que eu vou apresentar para vocês, né? Então vejam bem, eu não sei se todos aqui já viram, mas existe alguns tipos de medicamentos que eles são comprimidos efervescentes. O que isso significa? É um comprimido que o medicamento está ali e quando você coloca esse medicamento, esse comprimido em contato com a água, ele borbulha, ele fica efervescente, porque ocorre liberação de gás carbônico, e o medicamento se dissolve na água, se transformando ali num líquido, que é o que você vai precisar ingerir. As vitaminas C, de um modo geral, né, os comprimidos de vitamina C, geralmente eles vêm com né, com esse formato de medicamento, igual vocês estão vendo ali pela cor do tubinho do medicamento, né? Provavelmente é uma vitamina C, né? Existem alguns antiácidos que também se apresentam dessa forma, tá? O que eu queria dizer para vocês é o seguinte: suponhamos que aqueles copos ali, o da esquerda esteja com uma temperatura mais fria do que o da direita. Então, vamos supor que o copo da esquerda seja água gelada, eu peguei água lá da geladeira, bem geladinha, e o segundo copo seja um copo de água com temperatura natural, eu peguei ela da torneira ali. E aí eu soltei um comprimido, os comprimidos são iguaizinhos, né? Ali, um em cada copo. Nessa outra situação, eu fiz diferente. A água tem a mesma temperatura, só que agora a forma de contato que o medicamento vai ter com a água vai ser diferente. A água com a mesma temperatura, só que no primeiro copo eu coloco o comprimido inteiro, no outro copo eu trituro o comprimido, né? E aí eu jogo ele todinho lá dentro. Então vejo que as quantidades são iguais, mas um comprimido está inteiro e o outro está triturado. Nas duas situações, o resultado vai ser esse, né? Aonde no copo da esquerda, que a água era gelada ou que o comprimido foi colocado inteiro, a reação química, né, da transformação do medicamento e da liberação do gás carbônico, ela vai ser muito mais lenta do que do lado direito, né? Então, isso aqui é uma experiência que qualquer um pode fazer em casa, né? Então, a gente vai precisar aí de 4 comprimidos efervescentes de algum medicamento e 2 copos de água, né? Então, só para vocês entenderem, né, de uma forma bem concreta que, repetindo, a temperatura, a concentração de substância e o contato entre os elementos químicos podem proporcionar uma reação química mais rápida ou mais lenta. Ok? Então, são fatores muito importantes na velocidade com que essa reação química vai acontecer. Tá? Na reação química, nós vamos ter 2 elementos envolvidos. Uma parte, não, porque pode ser mais de um, né? Mas uma parte dos elementos envolvidos chamam-se reagentes e a outra parte chama-se produtos da reação. E nós costumamos dividir reagentes e produtos com uma seta, conforme vocês estão vendo aí, que vai do reagentes em direção aos produtos, né? Então, de uma maneira um pouco mais objetiva, reagentes são as substâncias químicas que existiam antes da reação química acontecer. E os produtos da reação, como o próprio nome diz, são as substâncias químicas que se formam depois da ocorrência da reação química.
né? E aí eles podem seguir vários padrões de quantidade, né? Eu posso ter ali, ó, dois reagentes A e B que se juntam e aí a setinha formando a substância C. Então, neste exemplo aqui, A e B seriam os reagentes, C seria o produto dessa reação. Poderia ser assim, poderia ser dois reagentes formando dois produtos. Então, A e B reagem quimicamente entre si e o produto é a substância C e a substância D, que são diferentes de A e B. Vamos deixar bem claro que o produto sempre é diferente do reagente, né? O produto final da reação química sempre é uma substância diferente daquela que iniciou enquanto reagente, né? Ou poderia ser assim também, né? Um único reagente sofre alguma reação química e se desmembra em dois produtos, o produto C e o produto D, tá certo? Bom, vamos para um exemplo um pouco mais prático, um pouco mais concreto, né? Aqui a gente ainda está trabalhando de forma abstrata, né? A, B, C e D são substâncias hipotéticas, né? A água, né? Um exemplo de reação química, o que eu vou explicar para vocês está ali no texto e está na apostila, né? Dependendo das condições que você. Isso daqui não acontece de maneira natural, né, no planeta, mas geral, porque gás hidrogênio e gás oxigênio possuem ligações químicas bastante estáveis, né? Mas dependendo das condições que você armazenar esse hidrogênio e esse oxigênio e você colocar eles, né, dentro de determinadas condições, pode acontecer. Então, olha só aqui, ó. Então, eu tenho. Deixa eu pegar a setinha aqui do mouse. Então, eu tenho aqui, ó, 2H2. Então, duas moléculas de gás hidrogênio. Então, tá aqui, ó. Um H2, outro H2. Então, ó, hidrogênio, 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 hidrogênio. E aí eu tenho uma molécula de gás oxigênio. Tá aqui, ó, O2. Então, H2, H2, O2. Então, esses aqui são os reagentes da minha reação química, né? E quando esses gases são colocados juntos num ambiente fechado e sobre determinadas condições físicas, né, que a gente não vai entrar muito em detalhe aqui para não complicar muito, o que acontece? Esse hidrogênio se separa um do outro, esse hidrogênio se separa um do outro, esses dois oxigênios se separam um do outro e depois eles se rearranjam, né? Onde cada um desses gases oxigênio liga-se quimicamente a dois hidrogênios e aí ao final nós temos então duas moléculas de água. Então vejam, houve um rearranjo dos átomos. As moléculas que até então existiam aqui deixaram de existir e formaram novas moléculas, né? Ó, a seta, ela indica a reação química acontecendo. Então, desse lado esquerdo da seta, eu tenho os reagentes, que são duas moléculas de gás hidrogênio e uma molécula de gás oxigênio, e depois da seta, ou seja, depois da ocorrência da reação química, eu tenho duas moléculas de água. Tá certo? Então, reagentes, produtos. Nessas reações químicas, existem duas leis ponderais da química que vão trazer algumas verdades aqui, algumas regras. A primeira delas é a lei da conservação da massa, também conhecida como lei de Lavoisier, que é o nome do cientista, né, que postulou essa lei. Ela vem com a seguinte, inicialmente ela vem com os seguintes dizeres: no interior de um recipiente fechado, ou seja, num ambiente fechado e controlado, a massa total não varia, quaisquer que sejam as transformações que venham a ocorrer, né? Ou seja, se eu tinha uma quantidade de massa de reagente, essa mesma quantidade vai se manter enquanto produto. Importante que ele fala no ambiente fechado, porque às vezes na reação química você tem a formação de gases, e aí esse gás pode se perder no ambiente e você achar que depois da reação química a massa diminuiu. Ela não diminuiu, mas dependendo do tipo de estado físico que ela se formar, ela pode se perder no ambiente. Então, por isso que ele fala, né, que no ambiente fechado isso sempre vai se manter. No recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos.
E hoje ela é postulada de uma forma até mais simples, dizendo que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Então, aqui um exemplo do que nós acabamos de ver lá agora, né? No mesmo exemplo, né? Então, eu tinha duas moléculas de gás hidrogênio. Então, no total, vejam que no total eu tinha 4 átomos de hidrogênio. E eu tinha uma molécula de gás oxigênio, né? Ó, eu tô apresentando esse exemplo aqui de novo para vocês para explicar a lei de Lavoisier, tá? Então, no início existia 4 átomos de hidrogênio, formando duas moléculas de gás hidrogênio, e eu tinha 2 átomos de oxigênio, formando uma molécula de O2, que é o gás oxigênio. Então, ó, total, 4 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio. Depois da reação química, nós formamos duas moléculas de água, 2H2O. Tá aqui, H2O, H2O. Mas se a gente for somar os átomos aqui, eles permanecem inalterados. Continua tendo aqui, ó, as bolinhas branquinhas que representam os 4 hidrogênios e continua tendo as duas bolinhas vermelhas representando os 2 átomos de oxigênio. Então veja que a quantidade de massa, a quantidade de átomos que existia antes e a quantidade de massa que existia depois permanece inalterada. 4 hidrogênio, 2 oxigênio, manteve-se os 4 hidrogênios e os 2 oxigênios. Só que antes eu tinha eles no formato de gás hidrogênio e gás oxigênio, e agora eu tenho eles no formato de moléculas de água, né? Mudou a substância, mudou a organização dos átomos, formando as moléculas, mas manteve-se a mesma quantidade de átomos antes e depois da reação química, né? Olha o nome da lei: conservação da massa. A massa não se altera. Olha só os dizeres do Lavoisier, lá embaixo, mais simplesinho. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Não se perdeu massa, não se criou massa, não se perdeu átomo, não se criou átomo, houve transformação. Então, a reação química, de uma maneira bem resumida, é transformação de substâncias em outras substâncias, tá certo? E a outra lei ponderal aqui da química é a lei das proporções de massas, também conhecida como lei de Proust, que foi o cientista que enunciou essa lei, e ela diz o seguinte: aqui eu vou trazer um único enunciado. As proporções em massas das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação é fixa, constante, invariável, né? O que é proporção? Proporção é você aumentar proporcionalmente, né? Vamos mantendo aí no mesmo exemplo. Se eu pego 9 gramas de água e pego a água, lembrando que aqui nós vamos fazer a reação contrária agora, né? Antes eu peguei o hidrogênio e o oxigênio e transformei em água. Agora é o contrário. A água é o reagente, aí a setinha, o hidrogênio e o oxigênio são os produtos. Então, olha só, cada 9 gramas de água que eu quebrar essas moléculas de água, eu consigo formar 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio, né? Então, ó, aqui a gente vê a lei de Lavoisier, que é a anterior, 9 gramas, 1 mais 8, continua 9. Agora vem a lei de Proust, que é o aumento proporcional. Se eu pegar 9 gramas de água e dobrar para 18 gramas de água, eu também dobro a quantidade de hidrogênio e eu também dobro a quantidade de oxigênio. Então, se 9 está para 1, está para 8, 18 vai estar para 2 de hidrogênio e 16 de oxigênio. Se eu triplicar de 9 para 27, eu triplico de 1 para 3 e eu triplico de 8 para 24. Se de 9 eu colocar 100 gramas, o aumento também é proporcional. Aí vai dar um número quebrado. Daria 11,11 gramas de hidrogênio, 88,89 gramas de oxigênio. E se eu somar esses dois produtos aqui, hidrogênio e oxigênio, dá a 100 gramas, né? Então, essas são as leis ponderais que regem, né, as reações químicas. A lei da conservação das massas, então, ó, 1 grama de hidrogênio, 8 gramas de oxigênio.
9 gramas de água, né? Mantém-se as mesmas. E o aumento proporcional, que é a lei das proporções das massas, que é essa daqui de Proust. Se você vai aumentando os reagentes, os produtos vão aumentando também na mesma proporção. Ok?